1973. Era a época de crescimento na minha cidade. O progresso chegava e tudo melhorava em todos os sentidos. No meu bairro, o progresso chegava um pouco mais lento. Ainda não havia pavimentação, apenas a eletricidade. A iluminação fraca e amarelada das lâmpadas dos postes das ruas dava uma impressão anêmica nas noites frias e gélidas do inverno. A maioria das casas já possuía luz elétrica. Na nossa ainda não. Meus pais não tinham condições de instalar. Naquele ano, eu era adolescente e consegui meu primeiro emprego remunerado como auxiliar de padeiro. O trabalho era noturno. Às 19 horas a produção iniciava e estendia pela noite e madrugada. Minha rotina de trabalho era chegar por volta das 18 horas para providenciar o aquecimento do forno principal através do calor de barras de ferro esquentadas na fornalha nos fundos da padaria. Dependendo da quantidade de pães a ser produzida, eu trabalhava até por volta das 2 da madrugada, ou mais tarde, se necessário. Por volta das 5, as combis chegavam, recolhiam os pães e saíam a entregar pelos bares, mercearias e armazéns. Depois do trabalho, a gente banhava, pegava os pães que tínhamos direito de levar para casa e cada um pegava seu caminho. O único que ficava era o forneiro, que tinha que terminar seu trabalho. Eu caminhava do meu trabalho até a minha casa. Não era longe, somente uns 30 ou 40 minutos. No entanto, as ruas nebulosas, quase escuras, as luzes pálidas e a névoa que às vezes não permitia ver o meu próprio nariz, assustava. O vento minuano, muito comum na região, vez por outra imitava gemidos humanos que causavam frio na minha espinha. Para um piá adolescente de 15 anos de imaginação fértil e ativa, uma folha que caía ou um papel levado pelo vento era uma ameaça. Um perigo iminente que causava calafrios e sobressaltos. Todos esses ingredientes faziam com que a distância tornasse uma longa e eterna caminhada. Em uma dessas madrugadas, caminhando de cabeça baixa, tentando proteger do frio e contando os passos a percorrer pela rua Presidente Bernardes, uns 500 metros da casa, eu vi que adiante começava a surgir uma sombra. E pouco a pouco a sombra foi tornando visível entre a névoa e a pouca luz. Um calafrio percorreu toda a minha espinha e eu estremeci. A sombra caminhava e o meu pavor aumentava. Apesar de não saber o que fazer ou decisão tomar, decidi caminhar pelo lado esquerdo da rua. A sombra vinha pelo lado direito. E pouco a pouco a sombra foi tomando forma. A forma de um cachorro. Um cachorro imenso. Grande demais para ser um cachorro. Eu não podia acreditar. Sua cabeça era desproporcional ao seu corpo. Seu pelo negro brilhava apesar da fraca iluminação. Eu mal conseguia andar de tão apavorado. O estranho animal parou repentinamente e eu também, sujando a minha zorba. E para piorar ainda mais a situação e aumentar o meu medo, o animal começou a cruzar a rua em minha direção. E pouco a pouco foi aproximando até chegar bem pertinho. Tão perto que eu podia ouvir e sentir sua respiração ofegante e cansada. Seus olhos eram estranhos. Negros que mudavam para meio azulados com cada movimento de cabeça que fazia. O cachorro, ou lobo, eu não sabia exatamente o que era, começou a farejar, a cheirar os meus pés e as minhas calças. Eu continuei parado, tremendo e congelado de pavor, sem a menor reação. De repente, para minha surpresa, o animal afastou uns 2 metros. Sentou e ficou me olhando fixamente e calmo, como se soubesse quem eu era. Enquanto o animal olhava, eu animei a mexer e caminhar.
estava tão perto de casa. No momento que dei o primeiro passo, o animal levantou e o pavor aumentou, esperando pelo ataque. Mas ele não atacou. Continuou parado e me olhando. Eu dei outro passo e outro. O animal continuou parado. E eu comecei a caminhar. O animal também. Agora pare e imagine a cena. De madrugada, caminhando por uma rua semi-escura, nebulosa, com as roupas sujas, tremendo de pavor e seguido por um cachorro, lobo ou sabe Deus o que era. Eu segui caminhando. O animal também, da distância. Quando eu diminuía o passo, ele fazia o mesmo. Até parecia que me escoltava, que me protegia. Ao chegar frente à minha simples casa de madeira, eu entrei no quintal e o animal parou. Sentou e ficou me olhando do meio da rua. Eu fui até a porta pelo lado da casa e antes de entrar, dei mais uma olhada. O animal continuava sentado no meio da rua semi-escura, olhando em minha direção. Eu entrei, corri para a janela e espiei lá fora. O animal já havia sumido. A rua estava vazia. No dia seguinte, acordei por volta das 11 e fui ao quintal onde tínhamos um cômodo ocupado pelo compadre da mamãe, que separou da esposa e não tinha de morar. O senhor Elias. Seu Elias era meu amigo. Um velhinho que, apesar de beber muito, me ensinou a fazer bodoque, estilingue, refrigerante usando apenas vinagre e bicarbonato, entre outras coisas. Segundo os vizinhos fofoqueiros, seu Elias transformava em lobo nas noites de lua cheia. Eu nunca quis acreditar e nunca contei a ninguém daquela noite. Seu Elias faleceu um ano depois, e até hoje lembro do que ele costumava dizer. Os lobos nunca esquecem de quem os trata bem. Te cuida e muito obrigado.